Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da história do Coliseu ou Anfiteatro Romano e de sua ligação com os martírios cristãos. Mas antes, eu peço gentilmente que já deixe seu like logo no início, curta e compartilhe nosso conteúdo para que a plataforma entenda que ele é relevante para vocês. Gratidão! O ano dos 4 imperadores teve início com a morte do imperador Nero em 68 d.C. Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana e seu reinado foi marcado por extravagância, corrupção e repressão. Sua morte deixou um vácuo de poder e desencadeou uma série de eventos que levaram à Guerra Civil. Foi um período tumultuado da história do Império Romano que ocorreu entre 68 e 69 d.C. Durante esse período, 4 diferentes indivíduos reivindicaram o título de imperador romano em rápida sucessão, resultando em uma série de conflitos civis e instabilidade política. O ano dos 4 imperadores foi um período de grande agitação e instabilidade para o Império Romano, com várias batalhas sangrentas e mudanças de liderança. Ele destacou as tensões políticas e militares que existiam dentro do Império na época e teve consequências de longo prazo para a história romana. Os 4 imperadores que surgiram durante esse período foram Galba, o primeiro a ser proclamado imperador após a morte de Nero. Ele era um senador idoso e respeitado, mas seu reinado foi curto e marcado por impopularidade e instabilidade. Otão era um nobre romano que rapidamente se revoltou contra Galba e o assassinou, proclamando-se imperador. No entanto, seu reinado durou apenas alguns meses, pois foi derrotado por um terceiro pretendente ao trono. Vitélius era um general que conseguiu derrotar Otão e se tornou o terceiro imperador do ano. Seu governo foi marcado por corrupção e violência, o que resultou em uma revolta liderada por um general chamado Vespasiano. Vespasiano era um general experiente que liderou a revolta contra Vitélius. Ele emergiu vitorioso e se tornou o 4º e último imperador do ano. Seu reinado marcou o início da dinastia Flávia, que governaria o Império Romano por quase um século, e foi ele quem encomendou a construção do Coliseu. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano ou Anfiteatro Flávio, é um dos mais emblemáticos símbolos da Roma antiga. Sua história remonta ao 1º século depois de Cristo, quando foi encomendado pelo imperador Vespasiano da dinastia Flávia como parte de uma série de projetos de construção destinados a revitalizar Roma após o tumulto e instabilidade do período anterior, conhecido como Ano dos 4 Imperadores. O Coliseu foi construído no local do antigo lago artificial do Palácio Dourado do imperador Nero, que havia sido desativado após sua morte. A construção do Coliseu começou sob o reinado de Vespasiano em 70 a 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C. durante o reinado de seu filho Tito. Foi construído principalmente com concreto e pedra e é considerado uma obra-prima da arquitetura romana. O Coliseu era usado principalmente para espetáculos públicos, incluindo combates de gladiadores, caças de animais selvagens, execuções públicas e encenações de batalhas históricas. Sua capacidade estimada era de 50.000 a 80.000 espectadores, tornando-o o maior anfiteatro já construído no Império Romano. Durante séculos, o Coliseu foi um importante centro de entretenimento e cultura em Roma. No entanto, com o declínio do Império Romano e o surgimento do cristianismo como religião dominante, os espetáculos de violência e morte gradualmente caíram em desuso. No século VI, o Coliseu foi parcialmente danificado por terremotos e seu uso como local de entretenimento cessou completamente. Ao longo dos séculos, o Coliseu foi saqueado para suas pedras e metais preciosos, mas sua estrutura básica sobreviveu.
No século XVIII, o Papa Bento XIV consagrou o Coliseu como local sagrado cristão, em memória dos muitos cristãos que foram martirizados lá durante as perseguições romanas. Desde então, o Coliseu tem sido um símbolo do martírio cristão e um dos pontos turísticos mais visitados no mundo. Atualmente, o Coliseu é um patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações turísticas mais populares de Roma, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Ele continua a ser um testemunho impressionante da engenhosidade arquitetônica e da rica história da Roma antiga. Os martírios cristãos no Coliseu faziam parte dos espetáculos públicos realizados pelos romanos, onde cristãos eram executados como forma de entretenimento para a população. Esses martírios eram frequentemente incluídos em eventos maiores, como jogos de gladiadores, onde várias formas de execução e tortura eram exibidas. Alguns dos métodos de execução utilizados incluíam execução por animais selvagens. Os cristãos eram muitas vezes lançados na arena e deixados à mercê de animais selvagens como leões, tigres ou ursos. Eles eram desarmados e incapazes de se defender, resultando em mortes muitas vezes brutais e agonizantes. Execução por gladiadores. Em algumas ocasiões, os cristãos eram forçados a lutar contra gladiadores treinados na arena. Dada a experiência e habilidade desses gladiadores, os cristãos raramente tinham chance de sobrevivência. Crucificação. Alguns cristãos eram crucificados ou amarrados a estacas e expostos à multidão, onde morriam lentamente de exposição, fome e sede. Execução por outros métodos. Além desses métodos, os cristãos também eram frequentemente executados por decapitação, queima, empalação ou outros meios de tortura. Esses martírios cristãos no Coliseu eram uma forma de punição e intimidação por parte das autoridades romanas, que viam o cristianismo como uma ameaça à estabilidade e ordem social do Império Romano. No entanto, em vez de erradicar o cristianismo, esses martírios muitas vezes fortaleciam a fé dos cristãos e inspiravam outros a se converterem ao cristianismo, tornando-se um testemunho de coragem e devoção para a comunidade cristã primitiva. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau!